Meus amigos, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou aqui mais uma vez falar a respeito desse absurdo, desta grande safadeza que é a política monetária do Banco Central, que mantém uma estratégia de juros altos para controlar a inflação, que nunca funcionou. E é uma vez atrás da outra. E além disso, não funcionar, como baixar a taxa de inflação, ela também não deixa o país crescer. Ela aniquila o crescimento da economia brasileira. Só para dizer uma coisa a vocês, em março de 21, era ainda o governo Bolsonaro e o ministro da Economia era Paulo Guedes, a taxa de inflação em março de 21 foi 0,93. 0,93. E a taxa de juros era 2,75. Hoje é 15%. A taxa de juros é 15% e a inflação não chegou ao que eles querem. Não está dentro da meta. É um absurdo. Isso a gente está falando de 21 para 25, são 4 anos. 4 anos, 5 anos vai completar agora. 5 anos. Em março vai completar 5 anos. E é 15% a taxa de juros. É a taxa de juros real mais alta do mundo. E por muito tempo, quando a taxa de juros real é alta, mais alta do mundo, ou coisa desse tipo, por algum tempo ainda se considera. Mas ser por vários anos é um absurdo. Não há economia que aguente, tá certo? E se nós olharmos, vocês lembram que o Lula, quando acabou de ser eleito, ele começou a dar penada sobre a política monetária, dizendo que a taxa de juros era muito alta e criticou severamente o ministro o ministro Roberto Campos Neto. Mas Roberto Campos Neto tinha independência, não ligou porque ele estava falando. E ele colocou no lugar do Campos Neto o Galípolo, que tinha a função de baixar a taxa de juros. O Galípolo nunca baixou a taxa de juros até hoje. E aí a gente está vendo os resultados. O Master é um exemplo do que está acontecendo nesse país. A taxa de juros é altíssima, o Master está pagando taxa de juros mais alta do mundo. Selic, 15%, mais 40%. Olha só, isso vem desde muito tempo e ninguém, o Banco Central nunca fez nada a respeito disso. O responsável maior é o Banco Central. E maior para mim é o Lula. Porque eu acho, se o Galípolo não baixou a taxa de juros, é porque o Lula não quis. É porque o Lula não quis. E não quis porque favorece. Lula tem muito dinheiro. E ele aplicado a essa taxa, ele vai ganhar uma fortuna e vai poder ter uma campanha, dinheiro para gastar na campanha dele em 2026. É isso que está acontecendo. Foi por isso que o Banco Master só veio ser liquidado agora, que o Banco Master está servindo. Olha quem está envolvido com o Banco Master. Meirelles, tudo a panelinha do Lula. Meirelles, Manteiga, o próprio Lula, quem foi mais? E os petistas graúdos estão ali, né? Então, então o Banco Master servia como uma caixa reprodutora de dinheiro, uma máquina de emitir dinheiro. Ok, vamos lá. Eu e vejo também que os economistas são incompetentes em relação à inflação, porque eles não sabem o que é inflação. O economista não sabe o que é inflação. Se você olhar os grandes economistas, como Milton Friedman, estou falando de Milton Friedman, que é premiado, PhD premiado, Prêmio Nobel de Economia, tá certo? E Roberto Campos. Todos os dois não entenderam a inflação. Atribuem a inflação à expansão da moeda. Isso não é verdade, tá certo? Como eu provo nos meus trabalhos. O Roberto Campos mostrou que ele nunca entendeu realmente o que é inflação. Porque quando ele diz que a inflação, que o aumento de preço é apenas o sintoma, na realidade a inflação é a emissão de dinheiro, é a expansão monetária, ele está completamente errado.
e fala que se o aumento de, que é uma questão política, se o aumento de preço for considerado como a inflação, o responsável é o empresário. E se o aumento de, se a inflação for considerada a expansão monetária, é o governo que é o responsável. Então fica todo mundo jogando em cima do governo. Na realidade, quando o Roberto Campos diz isso, que é o empresário, ele não está sabendo o que é inflação. Porque o empresário é comprador e é vendedor. E a inflação penaliza o comprador. É o comprador que paga pela inflação. A inflação, na realidade, é uma transferência de dinheiro do comprador para o vendedor. Então, ele falar que é o empresário, não tem sentido, porque o empresário também compra. O empresário vende e compra também. Então, ele não entende realmente o processo inflacionário. Roberto Campos não entendeu o processo inflacionário. Expansão, expansão monetária não é causa de inflação. Inclusive, 2008, os Estados Unidos despejou uma tonelada de dinheiro quando teve easing. Daí a ideia que eu estou tendo agora em relação a isso vem disso, do exemplo real da economia americana, entendeu? Então, os Estados Unidos despejou toneladas de dinheiro na economia americana e o resultado foi o quê? Foi exatamente o contrário do que todos esperavam. A inflação caiu, a taxa de juros caiu, o crescimento da economia caiu. Levaram 10 anos para voltar à situação de antes do panquequismo. Então, meu amigo, foi comprovado realmente que a emissão de moeda não causa inflação. Aliás, quem causa inflação, na realidade, é a expectativa de crescimento na economia, porque com essa expectativa, com essa boa expectativa, a demanda acelera. A demanda acelerando, naturalmente, a expansão da moeda existe. Porque o Banco Central não controla a expansão da moeda. Porque os bancos criam moeda a todo instante. Criam moeda do nada. Tá certo? Então, e porque se não houver expansão da moeda, não há aceleração da demanda. Não havendo aceleração da demanda, não há crescimento econômico. Então, ela se expande naturalmente. Agora, ela possibilita o aumento de preço pelos vendedores, o aumento de preço, tá certo? Que facilita, porque ele pode botar lá um aumento de preço. Só que os vendedores, ele não tem efeito nenhum da expansão monetária para poder aumentar o preço. A expansão monetária não provoca nenhuma alteração do processo econômico do vendedor. O aumento do preço se dá pela necessidade de investimento, crescer os investimentos, crescer os lucros, investimentos, margem, etc. Tal. E nisso vai também o quê? A ganância. Aumento de preço excessivo que não tem relação nenhuma com o que está acontecendo. Ok? Vamos lá, então. Acho que o país como o Brasil, onde a taxa de juros reais e a inflação são cronicamente altas demais, e o crescimento da economia tem sido pífio por muitos anos, uma boa estratégia para romper com essa situação seria um choque muito forte de emissão de dinheiro pelo governo, que eu estou dizendo que os Estados Unidos fez em 2008. Ao despejar uma quantidade significativa, enorme de dinheiro na economia, não só através de gastos, mas de financiamento e crédito, feito nos Estados Unidos também, através dos bancos. O primeiro efeito seria os bancos baixarem as taxas de captação e colocarem-nas em direção a zero e reduzir substancialmente a captação de recursos financeiros privados. Lógico. O efeito da baixa taxa de juros seria o seguinte: traria de volta para o mercado de consumo os investidores que estavam aplicando em ativos financeiros devido à alta taxa de juros. Isso é notório. Os empresários, devido à facilidade de dinheiro com juros baixos, inflação com tendência de ser controlada na faixa de 2 a 3%, e as perspectivas de crescimento da economia, tenderiam a investir maciçamente nos seus próprios negócios de ativos reais, aumentando a oferta de produtos, bens e serviços. Lógico.
Em consequência desses efeitos, haveria a possibilidade de um crescimento de longo prazo da economia e por muito tempo, revertendo a péssima, caótica situação da economia brasileira atual. Essa estratégia teria grande chance de ser vencedora, ganhadora, porque ela é pró-crescimento das empresas, do emprego, dos investimentos produtivos, etc. Finalmente, ela é favorável a um crescimento econômico includente, e está havendo muito dinheiro na economia para isso. Quando teve easing versus taxa de juros altos. Por incrível que possa parecer, os efeitos da estratégia de juros altos sobre os aspectos econômicos são incrivelmente opostos, divergentes dos apresentados pela estratégia de quantitative easing. A estratégia de juros altos tem como objetivo principal a redução do crescimento da economia através do arroxo monetário de taxa de juros. O controle da inflação seria indiretamente obtido com a consequente redução de crescimento das empresas, aumento do desemprego, redução de consumo, diminuição de investimento em ativos reais e, finalmente, a redução forte da taxa de crescimento da economia. Tudo isso devido ao aumento indecente da taxa de juros reais, hoje no Brasil em torno de 10% ao ano, a maior do mundo. O maior problema dessa estratégia é que ela está propositalmente errada. Isso é importante perceber isso. A taxa de juros alta não leva à redução da taxa de inflação. E que esses economistas que não sabem nada a respeito da inflação dizem que causa. Muito pelo contrário, ela leva gasolina para a fogueira da inflação, ou seja, ela contribui para a aceleração da inflação. Prova? O início da elevação da taxa de juros no Brasil, na etapa atual, começou em março de 21, quando a taxa da Selic era aproximadamente 2,75 ao ano. E hoje, outubro de 25, está em 15% ao ano. E a taxa de juros reais está em torno de 10% ao ano. Que tal? Sucesso absoluto dos investidores. Beleza, né? Para quem é investidor. Evidentemente, a estratégia de combate à inflação com a taxa de juros altos não tem sentido. Não existe nenhuma possibilidade disso. Algum economista teria uma análise, uma só positiva do efeito de juros altos sobre a economia? A grande e esmagadora maioria dos economistas pensam que alta taxa de juros reduz o consumo, e reduzindo o consumo, reduz a inflação. Não é verdade, como nós colocamos aí. E eles não têm outra maneira de dizer isso, porque eles não sabem mesmo, e não existe. Costumam dizer, por exemplo, que a taxa de juros alta reduziria o consumo, que isso levaria a uma redução do crescimento da economia e, consequentemente, ao controle da inflação. Não é bem assim o que acontece na realidade. É verdade que o consumo seria reduzido e as vendas também. Contudo, como a maioria das empresas tem os seus estoques financiados pelos seus fornecedores, né, para cumprir suas obrigações financeiras provenientes do financiamento dos estoques. Como as vendas estão em baixa devido à taxa de juros alta, as empresas tendem a recorrer ao crédito bancário, com taxa de juros salgadas, né? Porque as vendas não aumentam, as vendas estão caindo, né? Todo mundo corre para o crédito bancário, eles aumentam a taxa de juros, lógico. E elas são repassadas aos compradores, consequentemente, isso contribuirá para o aumento da inflação, lógico e bem visível. Finalmente, a redução de vendas provoca o aumento da taxa de juros bancária, anulando os efeitos inflacionários benéficos provocados pela queda das vendas. O economista não percebe isso porque ele não sabe a teoria da partida dobrada. E essa parte aqui, né? Finalmente, a redução de vendas provoca o aumento da taxa de juros bancária, anulando os efeitos inflacionários benéficos provocados pela queda das vendas. Não é levado em consideração pelos economistas, porque eles não têm a menor ideia do que é a teoria da partida dobrada. É difícil de se achar se é que existe algum argumento que favoreça a aplicação da taxa de juros alta para controlar a inflação. Agora, tem uma coisa que é muito importante que vocês vão ver, é como e quando finalizar a estratégia de juros altos é uma tomada de decisão dificílima. Praticamente não tem.
Basicamente, não existe economicamente uma situação que preveja uma necessidade de finalizar essa estratégia, sem estrago às empresas, aos empregos e ao crescimento do PIB. Na realidade, só existe claramente uma situação que indica a necessidade de parar com essa estratégia. É quando as empresas, o emprego, o crescimento da economia já estão sinalizando praticamente uma recessão. É tão esdrúxula essa estratégia que imediatamente o governo começa a proporcionar todo tipo de ajuda para a economia se recuperar, porque ela está entrando numa recessão e todo mundo está começando a chiar. O governo começa a tentar recuperar as empresas. E quando a economia começa a se recuperar lentamente, já começa a gritaria para se aumentar a taxa de juros de novo. São os panacas. Isso nos leva a concluir que o objetivo maior do aumento da taxa de juros, isso nos leva a concluir que o objetivo maior do aumento da taxa de juros é a transferência constante de renda dos mais desafortunados, que não têm capacidade de investir, para os afortunados investidores. Isso faz, com certeza. E, finalmente, podemos concluir que a estratégia de juros altos para o controle da inflação é totalmente perniciosa ao crescimento econômico, inclusive é concentradora de renda, provocando sérios problemas econômicos e sociais. E estamos cheios de exemplos. Toda vez que se colocou, e sempre se coloca no Brasil, os economistas parecem que não têm miolos, não têm neurônios, porque ficam a vida toda nessa estratégia de juros altos que só fazem o mal para a economia brasileira e para o povo brasileiro. Ou os economistas trabalham em consonância com o sistema financeiro, porque a taxa de juros altos só serve para os investidores financeiros. Não tem outra validade. É um absurdo. É desumana, é desagregadora, é destruidora de economia, é destruidora da vida social do país, que é uma transferência de renda brutal onde uns trabalham muito e continuam pobres, e os outros trabalham também, mas ganham muito dinheiro. Será até quando vamos conviver com uma situação dessa? Eu acho que a taxa de juros alta só vai deixar de existir nesse país quando houver uma revolução, que ninguém quer. Todo presidente de Banco Central vem do sistema financeiro. Quem é o presidente do Banco Central atualmente? Galípolo. E de onde vem Galípolo? Do sistema financeiro. Você acha que Galípolo tem a coragem, a ousadia de mudar essa estratégia de juros altos? Não tem mesmo. Ele não tem nenhuma capacidade e nem e não é ousado bastante para mudar isso. Só uma revolução é capaz de fazer isso. Porque é brutal o que acontece com a taxa de juros altos. E outra coisa, não é só no Brasil, é no mundo. E é um absurdo isso. Tá bom, pessoal? Ok, eu agradeço a vocês e espero que vocês possam ouvir isso, tentar entender. Se tiver algum problema, pode entrar em contato diretamente comigo, Álvaro Guimarães de Oliveira. Ok? Um abraço. Meu currículo está aí e endereço também, né? Endereço eu tenho que perguntar, mas tudo bem. Meus amigos, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Eu fiz um esforço tremendo porque isso me irrita profundamente essa política de juros altos. Isso aí é uma escravização moderna. Todo mundo trabalha para o sistema financeiro, para os investidores financeiros, tá bom? É isso que existe. Então a transferência de renda é brutal. O Brasil paga 900 bilhões de juros no ano passado na sua estratégia de imposto de renda. Deve pagar esse ano em torno de 1 trilhão ou mais de impostos. De...
de juros em função da estratégia de juros altos. Isso é animalesco. Isso é brutal. Um abraço, pessoal. Até a próxima.